Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Mateus 26, de 1 a 46, e estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Jesus está em Jerusalém e arredores, há 2 dias da Páscoa. O seu sofrimento, morte e ressurreição se aproximam. Nesta primeira parte do capítulo 26, há 3 cenas principais. A primeira na casa de Simão, a segunda na casa de um certo homem e a terceira no Getsêmani. Em todas essas cenas, Mateus destaca as dificuldades dos discípulos e a graça de Jesus. E à medida que somos expostos a esse texto, nós nos identificamos com essas mesmas dificuldades e podemos experimentar essa mesma graça. Eu gostaria de propor que em nossas dificuldades como discípulos de Jesus, a sua graça nos acolhe e nos transforma. Na mensagem de hoje, consideraremos 3 dessas dificuldades que a graça de Jesus pode transformar. A primeira dificuldade é de aceitarmos o sofrimento e a morte de Jesus, do verso 1 ao verso 16. O capítulo começa com um lembrete de Jesus aos seus discípulos em relação ao seu sofrimento e à sua morte. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 2. Ele já havia dito isso algumas vezes e agora os relembra, pois a hora está chegando. Enquanto Jesus faz esse lembrete, a cúpula religiosa de Israel está reunida no palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Eles estão planejando como prenderão e matarão Jesus. Este é o contexto da primeira cena. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Versos 6 a 9. Aqui estamos diante de 2 contrastes. O primeiro é entre o discernimento e a atitude da mulher e o não discernimento e a atitude dos discípulos. A mulher, cujo nome nem é mencionado, discerne que a morte de Jesus se aproxima e derrama sobre a cabeça dele um perfume caríssimo, preparando-o para o sepultamento, conforme vemos no verso 12. Já os discípulos, mesmo sendo informados e relembrados de que a morte de Jesus se aproxima, aparentemente a desconsideram, negam a sua realidade iminente. Indignados, eles interpretam o gesto da mulher como um grande desperdício e chegam a sugerir que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Essa sugestão, embora seja bíblica e justa, está deslocada. Isso porque todo dia é dia de cuidar dos pobres e de lutar pela erradicação da pobreza. Mas só naquele dia o corpo de Jesus poderia ter sido preparado para o sepultamento. Em nenhum dia mais. O segundo contraste é entre a generosidade da mulher e a ganância de Judas. A mulher prepara o corpo de Jesus para a morte com um perfume caríssimo. Ela é generosa. Já Judas
vende o corpo de Jesus à morte por 30 moedas de prata. Ele é ganancioso. A partir desses dois contrastes, fica evidente que os discípulos têm uma grande dificuldade de aceitar o sofrimento e a morte de Jesus, bem como todas as suas implicações. Se o caminho de Jesus é o do sofrimento e da morte, o caminho dos discípulos também poderá ser, e foi. Pergunta: diante dessa dificuldade, como a graça de Jesus se manifesta? A graça de Jesus se manifesta através de um elogio à atitude da mulher e de uma nova explicação do seu sofrimento e da sua morte aos discípulos. Jesus não se cansa de ensinar o que os discípulos precisam aprender e viver. Neste contexto, eles precisam discernir o caminho da cruz e andar por ele. Em uma cultura que supervaloriza conforto, bem-estar e satisfação pessoal, a possibilidade do sofrimento e da morte sempre será uma grande dificuldade para nós, discípulos de Jesus. Porém, o exercício do amor ao próximo e do serviço ao mundo, muitas vezes, exige de nós a autodoação e o sacrifício. Exige de nós a sinalização do reino de Deus onde estivermos. E é exatamente nesse exercício que encontraremos o significado e o sentido para a nossa vida. É como diz Tomás Halick: no coração do cristianismo está a enigmática história da Páscoa. Esse grande paradoxo da vitória mediante a derrota. Ou seja, é no perder a vida por Jesus e por seu reino que a encontramos de fato. A segunda dificuldade é de reconhecermos a fragilidade do nosso amor e da nossa fidelidade a Jesus, do verso 17 ao 35. A narrativa segue com a preparação da Páscoa. Seguindo à risca as instruções de Jesus, os discípulos organizam tudo. Eles preparam a Páscoa na casa de um certo homem, também não nomeado, que morava em Jerusalém. E este é o contexto da segunda cena. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Versos 20 a 22. Jesus está ao redor da mesa com os 12 apóstolos. Sem nenhuma ilusão acerca deles, ele anuncia que um lhe trairá. Entristecidos, todos dizem: eu não. Eles ainda nutrem acerca de si mesmos uma ilusão de amor e de fidelidade a Jesus. Quando chega a vez de Judas dizer eu não, Jesus revela que ele é o traidor. Nesse momento, os demais se sentem aliviados em relação a si mesmos. Todavia, esse alívio dura muito pouco. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Uma citação de Zacarias 13:7. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Verso 31. Jesus está a caminho do Monte das Oliveiras com os 12. Novamente, sem nenhuma ilusão acerca deles, ele anuncia que todos, sem exceção, o abandonarão. Neste momento, ainda muito iludido acerca do seu amor e da sua fidelidade a Jesus, Pedro diz: ainda que todos te abandonem,
eu nunca te abandonarei. Verso 33. Logo, dirigindo-se a Pedro, Jesus afirma: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Verso 34. Contudo, mesmo depois desse alerta, Pedro e os demais permanecem em sua ilusão. Diz o texto: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Verso 35. Os discípulos têm uma grande dificuldade de reconhecer a fragilidade do seu amor e da sua fidelidade a Jesus. Pergunta: diante dessa dificuldade, como a graça de Jesus se manifesta? A graça de Jesus se manifesta através da instituição da ceia. Nas palavras de N.T. Wright, Jesus estava retirando elementos de um evento celebrado pelos judeus havia mais de 1 milênio. Os judeus acreditavam que o êxodo original apontava para um novo êxodo, no qual Deus, finalmente, faria o que prometera. Ele perdoaria os pecados de Israel e do mundo, de uma vez por todas. Notem que a ceia está entre os anúncios da traição de Judas e do abandono de todos. E é por isso que ela se constitui como um belíssimo memorial da graça de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Versos 26 a 29. A Judas, que o trairia, e aos demais que o abandonariam, Jesus anuncia o perdão dos pecados. É muita graça. Em uma cultura que supervaloriza performance, desempenho e entregas, a demonstração de fragilidade será sempre uma grande dificuldade para nós, discípulos de Jesus. Entretanto, a não ser que reconheçamos a fragilidade do nosso amor e da nossa fidelidade a Jesus, jamais experimentaremos a sua graça transformadora. Graça que nos leva a tão desejada maturidade espiritual. Tropeços e quedas fazem parte da nossa caminhada. E quando caímos, é na cruz que nos escoramos para nos colocarmos de pé novamente. Nas palavras de Wright, quando dizemos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, não dizemos isso apenas em um sentido extravagante e abstrato. Queremos dizer que o pôs na cruz foi precisamente o pecado que todos nós cometemos e no qual nos chafurdamos. Assim, no corpo partido e no sangue derramado de Jesus estão o nosso perdão. A terceira dificuldade é de mantermos a nossa obediência a Jesus, do verso 36 ao 46. Tendo chegado ao Monte das Oliveiras, Jesus vai com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Ele deixa 9 desses discípulos assentados, toma consigo Pedro, Tiago e João e vai orar. A esses 3, Jesus expressa claramente o que está sentindo: angústia e tristeza profundas. Ele pede que Pedro, Tiago e João fiquem por perto e vigiem com ele. É importante observar que na angústia e na tristeza, Jesus busca tanto a companhia do seu Pai,
quanto à companhia dos seus amigos mais íntimos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versos 39 e 40. Em outras palavras, o pedido de Jesus ao seu Pai é o seguinte: se for possível, livra-me deste sofrimento. Obviamente, embora esteja disposto a sofrer, Jesus não deseja o sofrimento nem sente prazer nele. Depois de orar essa primeira vez, ele volta até Pedro, Tiago e João e os encontra dormindo. Retoricamente, Jesus pergunta a Pedro se eles não puderam vigiar com ele nem por 1 hora. E a essa pergunta, ele acrescenta um importante ensinamento: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca. O mesmo pedido de Jesus e a mesma negligência dos discípulos acontecem uma segunda e uma terceira vezes. Os discípulos têm uma grande dificuldade de manter a obediência a Jesus. Eles não conseguem manter a vigilância e nem a oração. Pergunta: diante dessa dificuldade, como a graça de Jesus se manifesta? A graça de Jesus se manifesta na permanência com eles até o fim. Mesmo profundamente angustiado e triste, ele declara: levantem-se e vamos. Verso 46. Em uma cultura que supervaloriza autonomia, agitação e distração, a manutenção da obediência será sempre uma dificuldade para nós, discípulos de Jesus. A manutenção da obediência depende da vigilância e da oração. A vigilância é um estado de quietude e de atenção. É um estado de busca constante por discernimento. Esse discernimento aumenta à medida que oramos, que conversamos com o nosso Pai Celestial. Assim sendo, a vigilância e a oração nos fortalecem para fugirmos da tentação, para submetermos a nossa vontade à vontade do nosso Pai Celeste e para mantermos a nossa obediência a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Eu concluo com uma frase de uma mulher que dialoga com o príncipe, o personagem principal da obra O Idiota, de Dostoiévski. Do mesmo jeito que a mãe sente alegria quando recebe o primeiro sorriso do seu recém-nascido, Deus sente essa mesma alegria sempre que vê do céu um pecador se posicionando de todo o coração para orar diante dele. Portanto, a minha oração é que Deus sinta muitas alegrias conosco. Que Ele abençoe você e a sua casa. Um grande abraço.